Bem-vindos ao nosso canal textual, no qual podemos escolher alguns elementos oriundos de diversos temas através de diversas leituras. No material anterior, tratamos sobre o ramo do direito, mas voltado aos procedimentos que buscaram entender o funcionamento do tribunal do júri. Pois bem, dando continuidade a esta temática também pertinente a esta área tão importante da sociedade, agora voltamos para a compreensão das ações penais e suas divisões. Nas diversas referências que procuramos consultar, o leitor, a leitora também pode se aprofundar ainda mais sobre o assunto. O entendimento que se consolidou na doutrina sustenta que a ação é o direito de se invocar a prestação jurisdicional. Com isto, busca-se valer de um recurso legal oferecido pelo Estado juiz para pleitearmos aquilo que chamamos de direito ou litígio, no termo mais jurídico. Se alguém alega por direito ajuizar uma ação penal ou civil, necessita-se, por parte do poder julgador, fazer uma avaliação se existe esta possibilidade, isto é, se ela está inserida no aparato jurídico do Estado. Para fundamentar o pedido da ação, é importante analisar o conjunto de leis disponíveis, se o direito pleiteado faz parte deste. Não pertencendo, ou seja, inexistindo após a análise do fator jurídico que se deseja, poderá não ser aceito, porque se não há previsão legal, ou seja, se não está lá na base das leis disponíveis, não poderá ser levado adiante, não será concretizado. Este título nos remete a pensar mais sobre quem tem a competência para impetrar uma ação judicial. No entanto, quem quer que seja o autor desta, sempre será o aparelho do Estado, que será o consolidador. Ou seja, as leis, né, as leis estão dispostas no aparato do Estado. Utilizando os seus mecanismos legais disponíveis. Com estas últimas ideias apresentadas, podemos afirmar que a iniciativa é daquele que possui este direito, mas o detentor de julgar é sempre o Estado. E há o chamado o Ministério Público, que quem recebe a ação para dar o prosseguimento através do Ministério Público. As ações penais classificam-se basicamente em três, embora há no mundo jurídico algumas pequenas divisões que não vão alterar tanto assim o significado. Mas basicamente elas se dividem em três, as suas classificações. Então, primeiro, temos a de iniciativa pública incondicionada, que é de competência do Ministério Público, de acordo com a Constituição brasileira, o interesse da coletividade é pleiteado.
Então, é aí que o interesse público é defendido. A ação de iniciativa pública incondicionada, como o próprio significado sugere, ela tem o seu andamento acima de qualquer condição, porque não depende da vontade alheia, mas é dever do Estado realizar. Então, a marca desta ação cabe ao o seu prosseguimento ao Ministério Público para impetrá-la, independente da vontade de alguém, até mesmo da vítima ou de seu representante. A ação pública condicionada, como o próprio nome já diz, é regida por uma condição que lhe permita a existência. Este elemento condicional está dividido em duas classificações. A primeira é a representação, ou seja, o instrumento do qual dispõe a vítima para permitir que a ação penal esteja de acordo com a sua vontade em dar-lhe prosseguimento. Se não houver esta permissão, nem mesmo o inquérito policial pode ser instaurado. Há, no entanto, uma importante questão a levantar. Uma vez dada esta autorização, o Ministério Público assume o comando e não poderá mais trancar o andamento. A segunda é quando a ação é instaurada a partir de uma requisição do ministro da Justiça, para que haja investigação e um possível julgamento sobre determinada temática jurídica, determinada penalidade que vai ser aplicada, investigada. Embora o Estado seja o condutor da ação judicial, civil ou criminal, nenhum outro órgão, digamos, privado pode tomar a iniciativa, digamos, de conduzir a ação, é sempre o Estado. Existem ações que dependem única e exclusivamente da vontade particular, exigindo-se um instrumento denominado queixa-crime. Já falamos sobre aquela ação pública condicionada, que tem aquele lado também que depende da vontade. Aí só que tem um instrumento chamado representação. Naquela usa-se o instrumento chamado representação. Já tem essa ação privada, que é totalmente particular, digamos, para a bossa da entrada no andamento, digamos assim. Só que o instrumento utilizado na ação privada é a queixa-crime. Então, muitas vezes a pessoa vai até uma delegacia e faz um boletim de ocorrência e diz que deu uma queixa. Mas, na realidade, na delegacia temos ali tem esse instrumento do boletim de ocorrência, comunicar um fato, mas para dar entrada em uma ação privada, tem um instrumento denominado queixa-crime, que já é no âmbito judicial. Então, a propositura, ou seja, o início da ação, se dá através, né, da queixa-crime, como já falamos, que pode ser feito pelo ofendido ou seu representante legal. Embora existam casos que são única e exclusivamente passado o direito da ação apenas pela pessoa ofendida. Pois bem, já que falamos sobre os tipos de ações judiciais, que foram a pública incondicionada, a pública condicionada e a ação privada, trataremos para exemplificar e ajudar a compreensão,
vamos mencionar alguns delitos que estão ligados a cada uma delas. Começaremos com os crimes relacionados ao dever funcional do Ministério Público de agir em nome da sociedade, mesmo sem a vontade do ofendido ou de seu representante legal. No caso do homicídio, nas suas mais variadas, né, maneiras, a lesão corporal também, seguida de morte, o roubo cujo significado penal refere-se à ação de subtrair algo de alguém mediante ameaça ou violência. O estupro também é outro crime, da chamada ação pública incondicionada. A extorsão mediante sequestro. Também é quando faz a disseminação de doença, né? Com resultado na morte de alguém. O envenenamento, também da água potável, de alimentos ou medicamentos, que resulta em morte. O infanticídio, aquele crime cometido, né, contra o recém-nascido. E o estelionato também é outro crime de ação pública incondicionada. Há casos que, embora não haja uma pessoa física, o Estado é o ser lesado, como se inclui também nestes casos o tráfico de drogas e os crimes contra a administração pública. Então, todos esses crimes que falamos fazem parte do conjunto de a responsabilidade da ação pública incondicionada. O Estado tem o dever de agir independente da manifestação de um ofendido. Quanto aos crimes de ação pública condicionada, ou seja, aqueles que dependem da manifestação da vontade da vítima, estão a ameaça, a lesão corporal leve, os crimes contra a honra de funcionário público, praticados contra a sua função. Finalmente, temos também, para finalizar, os crimes de ação penal privada, o qual se dão início através da queixa-crime, através da manifestação da vítima contra o autor. Aí vem a injúria, a calúnia e a difamação. Então foram esses exemplos de crimes que elencamos para situar melhor o entendimento de cada uma ação nas suas variadas, né, vertentes. Comentamos anteriormente sobre as ações penais e suas classificações em públicas incondicionadas, públicas condicionadas e as privadas. Agora vamos tratar sobre as ações cíveis, ou seja, aquelas que não se relacionam com as penais ou criminais. Embora há processos que ocorrem os dois tipos, tanto na esfera criminal, quando também há necessidade de uma reparação de algum dano, junto com a civil. Então, falar que não se relaciona é apenas na diferenciação. E umas são penais e outras são cíveis, mas podem estar envolvidas em dois processos que na realidade é um só, relacionado à punição de um crime, também junto com a reparação de algum dano material ou moral. Falando um pouco sobre essas questões que acabamos de dar digamos assim, uma luz melhor para entendermos o conteúdo. E falando nisto, são diversos os conteúdos que se enquadram neste contexto jurídico. Questões sobre o matrimônio, divórcio, familiares, patrimoniais, e aquelas que tratam de
a reparação material contra danos morais, né, e o dano material também. Elas também podem ser públicas ou privadas. Porque, claro que é uma maneira de diferenciar, porque a maneira de reparar o dano que afete a coletividade, ela já se trata então de uma ação pública. É uma ação civil pública que vem a reparar a um dano que ocorreu contra a coletividade. Por exemplo, as situações provocadas contra o meio ambiente, no caso de tragédias, catástrofes, e a que tenha sido provocada por algum meio, de algum particular, alguma empresa contra a sociedade. Também o relacionado à ordem econômica. Então, a ação civil trabalha para isso, nessa reparação dos danos morais e também materiais. E no segundo plano estão aquelas que relacionadas às questões de alguém mais particularmente, ou seja, a chamada pessoa física, ou também a pessoa jurídica, no caso de uma empresa, que pode ser também o Estado. Através do nosso papel de leitor, de você também, leitora, nós conseguimos realizar mais esta tarefa de pesquisa no ramo do direito. Buscamos compreender os seus conceitos, as suas divisões, bem como as suas respectivas competências. Somamos a isto alguns exemplos de delitos que se enquadram dentro dos parâmetros de cada uma delas, das ações, das qualificações, das classificações, melhor dizendo, das ações que são as chamadas públicas incondicionadas, pública condicionada e também a ação privada. Esperamos ter contribuído um pouco nesse vasto mundo do conhecimento jurídico para, através da leitura e da análise, oferecer ao leitor, à leitora, a oportunidade de juntos entendermos mais sobre esta área renomada da vida social.